Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor e espero que o Espírito Santo esteja abundantemente no nosso coração, esteja vivendo abundantemente no nosso coração. E a presença dele é que nos traz a paz, a presença dele é que nos traz a alegria, a presença dele é que nos traz a esperança de um mundo melhor para todos. Nós retornaremos no próximo domingo, retornaremos com as atividades presenciais. É bom os irmãos entenderem que a igreja está com outro formato. Nós vamos ter a separação de pessoas, mantendo o distanciamento. Não serão todos os bancos que estarão disponíveis. Então, assim, o número de pessoas vai ser reduzido, tá? Reduzido. Os protocolos de segurança devem ser mantidos, tá? Então, cada um que chegar na igreja deve chegar com a sua máscara, tá? E deve evitar aquele contato tão bom e natural dos irmãos. Mas a gente tem que entender que o aperto de mão, o abraço, neste momento ele não deve ser praticado, tá? Algumas pessoas têm me ligado para mim um pouco apreensivos, tá? Porque não se sente seguro em retornar. E eu digo para quem não está seguro, não retorne, tá? Então vamos retornar somente quando estivermos seguros, tá? E seguros nós estaremos quando estivermos vacinados, tá? Então se entende muito bem e eu espero que a igreja não vai fazer pressão nenhuma para que os seus membros retornem de forma insegura, tá? Eu aconselho até aqueles que estão no grupo de risco que não participem nesse momento, nos nossos momentos de convivência, tá? Ou seja, nesses nossos momentos presenciais. Quem está no grupo de risco, eu aconselho a não participar nesse momento, tá? Nosso pregador de hoje, o pastor Antônio Carlos Costa, ele é um pastor que já pregou aqui com a gente, tá? Já pregou com a gente e é um pastor que tem é um servo de Deus que tem um grande exemplo, não só na palavra, mas como nas atitudes. Ele também é um exemplo para mim, tá? Então, uma pessoa que eu me espelho nele, tá? E é muito boa a pregação de hoje, tá? Nos revela muitas coisas e que Deus abençoe o pastor Antônio Carlos. Pastor Marcelino está se recuperando bem, tá? Então ele teve nessa semana uma melhora muito boa que nos anima bastante, tá? Então ele está bem, está brincando, tá aquela pessoa normal que a gente conhece. Então, graças a Deus, porque ele está bem. A limitação existe até por uma questão de alguns componentes que ele precisa usar, como um inflador nas pernas, com isso impede muito dos movimentos dele, mas graças a Deus ele está bem. E vamos fazer uma oração para a gente começar o nosso culto de hoje? Senhor, nós te agradecemos, Pai, por todas as bênçãos que Tu nos tem dado. Te agradecemos porque a vida turbulenta que nós estamos vivendo, nós, como cristãos, sabemos aproveitar este momento para nos integrarmos mais a Ti, para estarmos mais junto a Ti, para desfrutarmos mais da Tua presença, do Teu Espírito Santo, Pai. Ajuda-nos a entendermos, Pai, que a Tua presença, o Teu Espírito Santo na nossa vida é o suficiente. E não só entendermos, mas como também praticarmos e sabermos, Pai, que a Tua presença na nossa vida é o suficiente. Ajuda a todos nós, Pai, ajuda-nos também neste momento de retorno, Pai. Quero te pedir que Tu nos abençoe, nos proteja, nos dando saúde,
e fazendo, Pai, que as nossas mentes fiquem tranquilas com relação ao nosso retorno. Abençoa as pessoas que não puderem participar neste primeiro momento do retorno. Eu quero te pedir, Pai eterno, que Tu nos abençoe também, Pai, nos dando a alegria e a firmeza no Teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus Cristo é que eu te oro e te agradeço, Pai. Amém. Eu quero ainda informar para os irmãos que os nossos cultos online vão continuar, tá? Vão continuar tanto o presencial como os cultos online. Então, quem não se sentir seguro em retornar, vamos continuar tendo esse mesmo culto online durante até essa pandemia acabar, até a vacina retornar para a gente, tá? Que Deus nos abençoe e que tenhamos todos um bom culto. Amém. Senhor, eu te exalto, como é bom cantar louvores. Sou feliz por teu perdão, sou feliz por tua salvação. Senhor, eu te exalto, como é bom cantar louvores. Sou feliz por teu perdão, sou feliz por tua salvação. Você veio do céu pra terra, seu caminho me mostrou. Você foi da terra pra cruz, meu lugar você tomou. Da cruz pro sepulcro, do sepulcro pro trono, você é meu dono. Senhor, eu te exalto, como é bom cantar louvores. Sou feliz por teu perdão, sou feliz por tua salvação. Você veio do céu pra terra, seu caminho me mostrou. Você foi da terra pra cruz, meu lugar você tomou. Da cruz pro sepulcro, do sepulcro pro trono, você é meu dono. Você veio do céu pra terra, seu caminho me mostrou. Você foi da terra pra cruz, meu lugar você tomou. Da cruz pro sepulcro, do sepulcro pro trono, você é meu dono. Você é meu dono, você é meu dono. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás
disposto a obedecer, cumprir todo teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita meus caminhos. Oh Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Louvado seja o nosso Deus. A Ele toda a honra, toda a glória. Santo, santo, santo. Santo, santo, poderoso, que era e há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, santo, poderoso, que era e há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo, poderoso, que era e há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, santo, poderoso, que era e há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus tu és. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e os saberes são teus. Santo é o teu nome em todo lugar, reto é o teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus tu és.
aos campos falar que Cristo é a luz desse mundo. Quem irá, quem irá, quem irá falar de Jesus? Quem irá aos campos falar que Cristo é a luz desse mundo? Quem irá, quem irá, quem irá falar de Jesus? Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Despeita com meus medos, falhas e temores, enche meu viver, na minha vida entrego, pra seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo terminar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo terminar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus
Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre a toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Deus abençoe toda a igreja. Fique com Deus, meus irmãos. Amém. Cristo é meu, sim, Cristo é meu. Minha vida se transformou desde que ouvi, crendo recebi a eterna salvação. Seu perdão Jesus trouxe a mim, nova luz minha vida ganhou. Depois de buscar, tanto procurar e achar, só ilusão. Vivi sem motivo, vivi sem razão, mas hoje a paz que eu sinto quero ver em cada coração. Quero amar como Cristo amou, o seu sangue por mim derramou. Quero então falar, ao seu lado estar, a minha vida lhe entregar. Viver sem motivo, vivi sem razão, mas hoje a paz que eu sinto
Irmãos queridos, estou vindo de um final de semana, mas muito especial. Permitam-me compartilhar isso com vocês. Ontem eu tive o privilégio de fazer uma exposição bíblica baseada na história de Nicodemos, então com ênfase na doutrina da regeneração, na sede do BOP. E que operação da graça de Deus! Com o comandante presente, Coronel Sarmento, e os policiais me pedindo para dar curso de teologia no BOP. Então, orem por isso, grande porta que foi aberta. Então, João, capítulo 4, texto que fala sobre a conversão da mulher samaritana, a conversão da mulher de Samaria. Que o Espírito Santo nos socorra, que Deus nos dê graça, que não falte aquela obra do Espírito Santo. Eu fico, sempre que eu prego, eu fico naquela expectativa que vai acontecer o que aconteceu na casa de Cornélio, enquanto o apóstolo Pedro pregava. A Bíblia diz que durante a pregação o Espírito Santo caiu sobre todos. Então, essa é a meta da pregação, como diz o grande Martin Lloyd Jones, trazer um senso de transcendência para a igreja. Levar a igreja a dizer o que os discípulos no caminho de Emaús falaram um para o outro. Porventura, não nos ardia o coração quando pelo caminho ele nos expunha as Escrituras. Verso 1 de João, capítulo 4. Quando, pois, o Senhor Jesus veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, bom, isso se constituiu um problema para o Senhor Jesus. Havia chegado a notícia à seita dos fariseus que o Senhor Jesus estava batizando mais do que os discípulos de João. Portanto, aquele rapaz de 30 anos, com sua mensagem fascinante, a ponto das pessoas declararem que ele pregava de modo diferente dos escribas e fariseus, porque havia autoridade, havia autenticidade, havia originalidade na pregação de Cristo. Isso despertando um ciúme terrível no coração dos fariseus, e que fez com que o Senhor Jesus percebesse a intenção desses homens de fazerem com Cristo o que foi feito com a vida de João Batista. Então a Bíblia diz, no verso 2, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Então, eram os discípulos de Cristo que estavam exercendo aquela atividade ministerial. Contudo, como eles estavam identificados com Cristo, os fariseus entraram em agonia de alma e já pensando em fazer alguma coisa para dar cabo daquela atividade missionária. E o verso 3 declara que o Senhor Jesus deixou a Judéia. Então, olhando para o mapa de Israel, para o meio do mapa, ali Jerusalém, Jericó, deserto da Judéia, ele deixa a Judéia e vai para o norte, vai para a região onde ele havia começado seu ministério, a região da Galileia. E aqui eu abro um parênteses, já que o corte que eu quero fazer no texto não tem a ver com o que eu vou dizer agora, mas essa lição é muito importante. O Senhor Jesus não cometeu, humanamente falando, a imprudência de ficar na Judéia. Ele poderia ser perseguido, preso e morto, e não era chegado ainda o tempo da sua morte. Então, nessa hora em que nós nos deparamos com um texto como esse, do Senhor Jesus agindo com prudência, nós somos postos face a face com o conceito de coragem nas Sagradas Escrituras e sua diferença para a temeridade.
Coragem é uma virtude fundamental para o cristianismo. Significa a presença de todas as demais virtudes no momento da mais alta prova. A coragem é a virtude que faz com que as demais permaneçam de pé quando a fidelidade a Deus nos é custosa. E aí C.S. Lewis tem uma declaração a fazer, que é de botar todos nós para cair de joelhos e pedir a Deus misericórdia. Num dos seus livros ele diz a seguinte coisa: sem a virtude da coragem, nós só somos castos, justos, leais, generosos, bondosos, verdadeiros, sob certas circunstâncias. Sob certas circunstâncias. Se a chapa ficar quente, usando a linguagem do morro, nós não encontramos sentido em manter a fidelidade a Cristo. E nesse sentido, como nós precisamos da assistência do Espírito Santo. Vejam o exemplo que está sendo deixado por políticos e empresários brasileiros em meio às investigações da Lava Jato. As delações premiadas estão extraindo do brasileiro aquilo que ele tem de pior. São pessoas que mantinham convívio íntimo, que viajavam, comiam, jantavam. Meu Deus! E agora umas traindo as outras. Não estou aqui, vejam só, fazendo crítica à Lava Jato, estou dizendo que ela é reveladora do funcionamento da natureza humana. Já a temeridade é o oposto da coragem. A coragem é você enfrentar o perigo quando é isso que sua consciência exige. A temeridade é correr riscos desnecessários. E o Senhor Jesus nos deixa essa preciosa lição. Ele sai da Judéia e vai para a Galiléia, porque não era chegado ainda o tempo da sua morte. Verso 4: e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Há duas interpretações que nós podemos fazer desse verso 4. Uma, que era necessário que ele passasse por Samaria, porque de fato era o caminho mais rápido para Galiléia. Havia 3 caminhos para Galiléia: um à beira do mar, o outro para o lado do Rio Jordão e um no centro, passando por Samaria. E é possível que essa seja a interpretação do texto, mas há uma outra, em razão da salvação da mulher samaritana, que não representa uma violência ao texto, que é aquela que nos leva a dizer que era necessário o Senhor Jesus atravessar a província de Samaria, porque havia naquela região uma mulher a quem Deus amava. Alguém que havia sido predestinada para essa redenção em Jesus Cristo. Verso 5. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Abro um outro parênteses aqui, porque é uma lição linda. Estava ali a fonte de Jacó. Um homem passou por esse mundo, cavou um poço e permitiu que as gerações subsequentes encontrassem um meio de saciar sua sede. Assim você e eu deveríamos viver, deixando marcas, rastro de salvação
por onde passamos. Cansado da viagem, porque o Senhor Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então, segundo a sua humanidade, nós encontramos aqui o Senhor Jesus realmente cansado. Provavelmente, essa história, esse diálogo com a samaritana se deu em torno das 6 horas da tarde, depois de um dia inteiro de caminhada. E aqui nós nos deparamos com o Senhor Jesus exausto. Vai uma grande lição espiritual nesse versículo 6. Que por ele ter assumido a forma humana, ele sofre dores empáticas por você e por mim. Ele conhece o seu sofrimento, sua angústia, sua perplexidade, as enfermidades crônicas com as quais você tem que lidar, aquela depressão que vira e mexe, bate a porta do seu coração. Por isso que no capítulo 4 do livro de Hebreus, a Bíblia diz que nós não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porque em todas as coisas ele foi tentado, pois ele assumiu uma real forma humana. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Por favor, não chame isso de sorte, não chame isso de contingência, não chame isso de acaso. De certa forma, palavras pagãs. Porque nós cristãos pensamos em termos de providência. Então aqui a providência divina fez com que aquela mulher despertasse para o fato de que sua casa precisava de água e se dirigisse àquela fonte no exato momento em que o Senhor Jesus ali se encontrava. Então, nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. É interessante o início desse trabalho evangelístico. E Jesus, então, se faz de carente da ajuda humana, a fim de, através dessa ponte evangelística, fazer com que aquela de quem ele pedisse ajuda, recebesse justamente aquilo que ele estava demandando. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. O que significa, portanto, que os discípulos foram misericordiosos com Cristo, fazendo com Ele o que nós, igreja, muitas vezes somos incapazes de fazer com os nossos pastores. Eles perceberam que Jesus havia trabalhado muito, aconselhado, atendido pessoas, curado enfermos, que o peso maior da obra estava sobre os seus ombros, e eles disseram: pode ficar aqui, não precisa vir conosco, nós vamos lá na cidade comprar comida para a gente. Isso é amor. Então, lhe disse a mulher samaritana, esse verso 9, é de uma atualidade profética para o nosso país. O que eu estou querendo dizer com isso? É uma dessas passagens bíblicas que se aplicam de uma forma toda especial ao presente contexto da história da nossa pátria. Na verdade, do mundo ocidental até mesmo. Se não, vejamos. Então lhe disse a mulher samaritana:
como sendo tu judeu, ele deve ter se entregado pelo sotaque. Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana. Então, provavelmente, veja só, o problema estava no ato de beber da mesma vasilha. Porque os discípulos estavam em Samaria e tinham ido à cidade comprar alimento. Então, não havia uma proibição para que houvesse um contato com os samaritanos. O problema era outro, é não tomar da mesma vasilha. Como tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana. E aí, entre parênteses, um comentário de João. Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Por que os judeus não se dão com os samaritanos? Porque é da natureza humana a divisão, a contenda. É da natureza humana nós elegermos alguém como inimigo a fim de construirmos a nossa própria identidade, ou fortalecermos o nosso espírito de grupo. Por que os judeus não se davam com os samaritanos? Porque no período da ocupação assíria, os assírios levaram cativos os judeus, deixando na terra, em Samaria, apenas alguns pobres, que logo cedo viram a presença de alguns babilônios se tornar viva, uma vez que eles perceberam a terra desocupada, e para ali foram, e ao se dirigirem para a região de Samaria, entraram em intercurso sexual com os samaritanos, levando o povo samaritano a perder a pureza de sangue. Eles não eram mais judeus puro sangue. Quando, no período de Esdras, o templo é reconstruído, os samaritanos se apresentam para oferecer ajuda e são rechaçados. E eles tomam a seguinte decisão: já que é assim, vamos construir um templo para nós na nossa terra, no Monte Gerizim. Vocês imaginem então a cabeça do judeu diante de um ato como esse, para o judeu, de pura rebeldia, praticado por um povo miscigenado. E não apenas isso, um povo que rechaçava 3/4 do Antigo Testamento, que ficava apenas com o Pentateuco. Portanto, havia um ódio profundo entre judeus e samaritanos. Nesse sentido, em nome de Jesus, por favor, não chame Jesus Cristo de conservador. E não venha me dizer que ser crente é sinônimo de ser conservador. Jesus não está aqui, mas de modo algum assumindo uma postura conservadora. Ele está rompendo com a tradição. Ele está confrontando o sistema. Ele está encarando o preconceito racial e religioso. Esses dias eu vi alguém, um evangélico, teólogo, apresentando uma lista de sites conservadores para os seus seguidores no Facebook. Falei, isso não é coisa de cristão. Por quê? O cristão não pode ser a priori nem conservador nem progressista. Eu sou chamado por Cristo para amar. E o amor é que vai me dizer, momento a momento, se eu devo ser progressista em termos de valores morais ou conservador. E outro ponto, a forma doce como o Senhor Jesus lida com a nossa mulher, com essa mulher. Bem diferente do modo como nós tratamos uns aos outros.
especialmente nas redes sociais. Irmãos, deliberadamente, vou usar uma palavra dura, eu nunca vi tanto crente boçal na minha vida, tanta gente estúpida, não consegue chamar aquele que pensa do ponto de vista político e ideológico, de forma diferente da sua, sabe, de uma outra coisa que não seja de petralha, ou de coxinha. Alguns semeando o ódio entre arminianos e calvinistas. E todos revelando uma incapacidade de, em nome do amor, no espírito do Evangelho, de, em vez de explorar as diferenças, procurar ver os pontos de contato. Porque pode ser que ele seja, você haverá de concordar comigo, pode ser que ele seja petista, mas torcedor do Botafogo. Pode ser que ele seja de direita, ok? E ame feijão preto, sabe? Por aí vai, e assim nós deveríamos explorar aquilo que nos une, em vez de semearmos o ódio e manifestarmos uma espécie de comportamento que pode fazer com que nós vençamos a discussão de natureza ideológica, mas que fecha a porta para a interlocução evangelística. Vencemos a discussão, ele deixou de ser de esquerda, ele deixou de ser de direita, ele deixou de ser relativista, ele deixou de ser conservador, mas permaneceu o ódio, e não há mais espaço para a pregação do Evangelho. Isso não é coisa de crente. E hoje eu disse na minha igreja, com profunda dor no meu coração, o comportamento de alguns membros da nossa igreja nas redes sociais é execrável. E o meu coração dói quando paro para pensar na seguinte questão: o que os irmãos estão fazendo com os sermões que são pregados? Esse espírito de ódio não é disseminado do púlpito da nossa igreja, mas ele está presente no nosso meio, e a igreja está revelando nesses dias profunda incapacidade de fazer pontes entre os brasileiros. E aí vem as delações premiadas da JBS e mostram que foi pura perda de tempo nós rompermos amizade no corpo de Cristo por força de preferência político-partidária. Essa gente não merece isso de nós. Verso 10. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, se você quer encontrar nessa vida uma ambição digna de servir como, vamos assim dizer, o principal vetor da sua existência, eu sugeriria o versículo 10 de João capítulo 4. Se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. A água é um dom de Deus. Construir família, um outro maravilhoso dom de Deus. Participar de uma deliciosa feijoada é uma outra expressão do amor divino. Mas existe o dom de Deus. Se conheceras o dom de Deus, se conheceras o dom de Deus, não gastarias o teu tempo com aquilo que não é pão,
e o produto do vosso trabalho com aquilo que não pode satisfazer a sua alma. Se conheceras o dom de Deus, buscarias o batismo com o Espírito Santo. Se conheceras o dom de Deus, tu te associarias com seus amigos para clamar pelo avivamento da igreja. O dom de Deus. Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede? Quem é esse que nesse momento, juntamente com o céu mobilizado a seu favor, é desejoso de revelar o amor eterno que o Pai tem pela sua vida? Se conheceras o Filho de Deus, o Messias, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede? Dá-me de beber. Tu lhe pedirias. Veja só, o que o Senhor Jesus está dizendo é o seguinte: se a mensagem do Evangelho for compreendida pelo homem, ele vai passar a dedicar a sua vida a mergulhar nas informações bíblicas sobre o ser e o caráter de Cristo e buscar o batismo com o Espírito Santo. Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias. Se você tivesse noção da sua real necessidade, e do que Deus pode lhe oferecer gratuitamente, se você se conhecesse de verdade, e entendesse quais são as reais necessidades do seu espírito, você viveria uma vida muito mais simples e muito mais focada na pessoa bendita de Jesus, e desejosa pelo batismo com o Espírito Santo. Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Por que água viva? Porque se trata de uma água diferente. Porque uma pessoa que interage com o seu espírito, que tem vida em si mesma e que produz vida, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Agora vocês vejam os problemas que nós enfrentamos na vida de interpretação bíblica. Verso 11. Respondeu-lhe ela não entendeu a Bíblia. Senhor, tu não tens com que atirar. Tu não tens balde. O poço é fundo, tu não tens corda, são 30 metros de profundidade. Onde, pois, tens a água viva? Olha, entenda isso. Eu falo de experiência própria, porque eu tentei me aproximar desse livro antes da minha conversão na Igreja Betânia. Mas com 20 anos de idade, sob os cuidados de homens como o presbítero Ângelo, pastor Theo, entre outros. Num certo dia, o meu entendimento se abriu, e o que era enigmático se tornou claro. Clame por iluminação espiritual. Há 3 operações do Espírito Santo do ponto de vista da entrega da revelação do Evangelho. Os teólogos costumam estabelecer uma diferenciação entre revelação, inspiração e iluminação. Revelação significa Deus comunicando o seu mistério ao homem. Aquela verdade ao ser humano que ele por si mesmo jamais conseguiria conhecer. Filosofia tem os seus limites. Filosofia não fala sobre céu, não fala sobre a Nova Jerusalém, não fala sobre perdão de pecados. Os teólogos falam também sobre inspiração, que significa pegar o material revelado e o comunicar, e o registrar
de modo infalível, transformando em escritura sagrada. E há uma terceira obra. As duas primeiras não existem mais. Não há mais revelação, do ponto de vista de doutrina que possa ser acrescentada ao cânon, e não há mais inspiração. Tecnicamente falando, ninguém mais fala de modo inspirado ou escreve de modo inspirado. Inspiração é uma obra do Espírito Santo, mediante a qual ele preservou de erros os escritores bíblicos. Mas há uma terceira operação para os dias de hoje, que é a iluminação, que permite que nós compreendamos o material revelado e que foi registrado de modo infalível, mediante inspiração. Então, peça iluminação, que é o que vai abrir o seu entendimento. Está lembrado da conversão de Lídia? A primeira conversão, segundo sabemos que houve na Europa, e o Senhor lhe abriu o entendimento para entender a pregação apostólica dos missionários cristãos. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, o poço é fundo, onde, pois, tens água viva? Ela estava interpretando de modo literal o que deveria ser objeto de uma leitura de uma outra natureza, de uma natureza espiritual. Ela não entendeu o sentido mais profundo da verdade. Verso 12: És tu, porventura, maior do que Jacó? Então ela perguntando para o Criador de Jacó se ele era maior do que aquele cujo batimento cardíaco era sustentado pelo próprio Deus. És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço? Eu espero que uma declaração como essa faça parte da minha biografia. Que nos deu o poço, que partiu, mas deixou um legado, e algo que pode saciar a sede das pessoas, do qual ele mesmo bebeu, bem assim seus filhos e seu gado, que ele bebeu, os seus filhos e seu gado. Então nós podemos falar sobre aquela espécie de demanda humana, que pode ser encontrada também no reino dos animais irracionais. O gado precisa de água, tanto quanto nós. Nesse sentido, não há diferença entre nós e o boi. Aquele poço servia às ovelhas, aos cachorros, aos gatos, e aos homens, às mulheres e às crianças. Mas o que o Evangelho quer fazer com você e comigo? O Evangelho quer trazer à nossa mente o fato de que nós temos uma alma, que há uma demanda no nosso espírito por algo que esta vida é absolutamente incapaz de oferecer. Esse é o propósito do Evangelho, levá-lo a essa crise, até mesmo a experiência dessa angst sobre a qual os alemães tanto falavam, essa angústia que serve de preparo emocional, psicológico, intelectual, para você correr para Cristo e sair nessa vida em busca de uma experiência pentecostal. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. É interessante. Ela interpretou água viva como se fosse uma água vinda de um manancial. Eu vi lá no Nordeste, no projeto Minha Casa e Minha Vida, na região de Imaculada, no sertão da Paraíba, as casas que o governo federal construiu para aquela gente pobre. Que diferença para as casas de taipa? Barro e graveto. Um mundo
barbeiro, transmitindo doença para aquela gente pobre. Aí um dia, me lembro das palavras de John Adams: os fatos são teimosos, e esse é um fato que não pode ser negado. O governo do nosso país foi lá e construiu casa para essa gente. Tijolo, parede emboçada, pintadinha de branco, 2 quartos, banheiro, e não na casa de taipa, que o que eu vi, um buraco no chão, fora da casa, com uma toalha velha, ali servindo de cortina, enquanto que a casa do projeto Minha Casa Minha Vida oferecia banheiro, sistema de coleta de água da chuva, e a água sendo lançada num poço. Tudo isso feito com o dinheiro dos nossos impostos. Eu amo esse tipo de coisa. Pois bem, uma coisa é você viver nessa vida olhando para o céu, esperando a chuva cair, para ter suas necessidades pessoais atendidas. Outra coisa é você ter acesso a um manancial. É ganhar uma autonomia em relação à vida. É sobre isso que o Senhor Jesus está falando. Prestemos atenção no diálogo. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Nesse sentido, não destrua o seu casamento, colocando sobre o cônjuge, sobre a noiva, sobre o noivo, sobre o namorado, a namorada, o peso insuportável, desumano, das suas expectativas infinitas de ser amado, de ser aceito. Porque quem beber desta água tornará a ter sede. Não destrua a sua profissão, transformando-a num ídolo e procurando extrair dela aquilo que só Deus pode comunicar à sua alma. Pegue leve. Como diz o apóstolo Paulo, não se embasbaque com nada, porque a aparência desse mundo passa, e frequentemente nós somos confrontados com este fato. Quem beber desta água tornará a ter sede. Isso é um mistério. Olha, o que Jesus está falando aqui, gente, se um dia se aparecer um ser do outro planeta, vai ter um problema com esse fato. Se uma marciana aparecer aqui, a marciana a gente já sabe que não existe mais, né? Mas se aparecer um ser do outro planeta, tentar entender o funcionamento da nossa cabeça, você imagine, essa criatura chegar nesse, conforme chamava Carl Sagan, nesse pálido ponto azul, nesse pontinho, sabe, de um azul pálido, que faz parte do sistema solar, que pertence à Via Láctea, composta por bilhões de sóis e estrelas, relativamente próxima, para uma linguagem da astronomia, de uma outra galáxia chamada Andrômeda, num universo de bilhões de galáxias. E aí você chega nesse planeta, se depara com seres que urinam, que defecam, que vivem uma vida dura, curta, incerta, e que olham para Andrômeda, olham para a Via Láctea e não se sentem satisfeitos com o que vem. E que se lhes fosse oferecido domínio do universo, os seus desejos não ficariam satisfeitos. Porque o cristianismo ensina que nós só funcionamos bem quando estamos na presença do Criador, e o Criador derrama sobre as nossas vidas do seu Espírito. Quem beber desta água vai voltar a ter sede. Não mantenha relação idólatra com nada nessa vida. É o que esse texto está dizendo. Não ponha a sua dependência de felicidade no lugar errado, no que é perecível,
no que é passageiro, no que é frágil. Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, meu Deus, meu Pai, isso é muito glorioso. Uma coisa é os meios de comunicação, a cultura do chamado mundo ocidental, apresentar para você o script, botar livros, peças de teatro, filmes e cantores na sua vida, e o pautar. E fazer com que você viva a servir a um outro. Uma outra coisa completamente diferente é o verso 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Uma outra coisa é você receber na alma aquilo que Cristo tem a oferecer à sua e à minha vida. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, nunca mais terá sede. Pelo contrário, vamos analisar isso. Nunca mais terá sede. Qual é o sentido de uma declaração como essa? Não é que você nunca mais quererá o batismo com o Espírito Santo, conhecer mais as Sagradas Escrituras, ter novas experiências com Deus, experimentar sucessivos avivamentos. Significa o seguinte, que a busca por sentido para viver cessou. Você vai ouvir o Senhor Jesus lhe dizer: e quanto a vós outros, também quereis retirar-vos? E você vai se colocar ao lado do apóstolo Pedro e vai dizer: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. É isso que o Senhor, que Jesus quer dizer com essa declaração. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Na minha igreja eu posso andar, dá vontade de pegar o microfone e sair andando por aí. Nesse ponto da mensagem eu tive que sair do púlpito, porque será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Eu não preciso mais ficar olhando para o céu, aguardando chuva. Adquirir uma autonomia, de certa forma, em relação à vida. Há uma fonte dentro de mim. Há alguma coisa que me acomete quando eu estou dirigindo o meu carro, estou na fila do banco, estou lavando louça, estou cuidando dos filhos. A lembrança de Cristo, do seu nome, do seu amor por mim, a vida eterna, o dilúvio do Espírito Santo. Que obra maravilhosa! Será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Como diz o Salmo 46, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. É uma fonte misteriosa, oculta, que só o crente conhece. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água. Ela continua com problema de interpretação bíblica. Não entende a Bíblia. A Bíblia ainda é um mistério para ela. Dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise caminhar esses 10 minutos, Senhor, da minha casa até aqui, depois voltar. Com os vizinhos cantando, lata d'água na cabeça, lá vem Maria, ou lá vai Maria, é no meu tempo essa música. Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Aí, muito habilidosamente, Jesus entra na sua vida moral, com doçura, com delicadeza, porque entenda uma coisa: esse negócio de você querer tirar cisco do olho das pessoas requer muita habilidade. E se você tem uma tora dentro dos seus olhos, você não está em condição de enxergar bem. E tirar a farpa sem ferir o olho daquele que supostamente você tenciona servir.
Então tudo aqui é doçura, é delicadeza. Não há nada aqui, não há espaço para expulsar espírito de pombagira. Não vejo isso aqui. É um diálogo racional, objetivo. É o Criador falando com a criatura. Vai, chama teu marido e vem cá. Não há coisa melhor da vida do que nós respondermos com sinceridade, honestidade, as perguntas que Deus nos faz, ou atendermos os seus pedidos. Ao que lhe respondeu a mulher? É claro que ela não entrou nos detalhes inicialmente. Seria muito constrangedor com aquele homem, um rapaz, muito provavelmente forte, carpinteiro, talvez queimado pelo sol. Não tenho marido, replicou-lhe Jesus, bem disseste, foste verdadeira. Não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste. Não é possível que os 5 tenham morrido. Pode ser que um ou outro ali tenha infartado. 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens, uma interpretação é, pertence a Sara. Está casado com Raquel. Você está construindo sua felicidade às custas do sofrimento de uma pessoa que Deus ama. Ou então, uma outra possível interpretação, você abandonou seu companheiro. Uma coisa é certa, o poço que aquela mulher havia cavado para si mesma, posso usar o papo reto? Eram os homens, ela gostava de homem. Por isso que vivia com sede. Me lembro de uma amiga psicanalista me dizer, a fantasia de vocês homens é o harém, é a nossa, o príncipe encantado. Estou dizendo que isso está na Bíblia, não. Estou dizendo que uma amiga me falou, com muita sinceridade. Uma coisa é certa, como nós estamos desconectados da fonte, como a gente ainda não leu as confissões de Santo Agostinho, tu nos fizestes para ti, o nosso coração só encontra descanso quando descansa em ti. Nós destruímos as nossas relações interpessoais em razão desse fardo que pomos sobre os ombros de amigos, de parentes, de cônjuges, que nenhum ser humano, repito, pode suportar. Não há relação mais saudável do que aquela que é travada no propósito, que é mantida no ideal de promover a vida, em vez de se servir do próximo. E isso porque você não tem mais pelo que lutar, pois você pode dizer na presença de Deus, eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Há uma fonte dentro de mim que me liberta para amar, para perdoar, para tratar as pessoas com doçura e não negociar valores e caráter, em razão da satisfação de um instinto que me escraviza. 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido, isto disseste com verdade. Quantas lições! Se conheceras o dom de Deus. Você conhece o dom de Deus? Você conhece a si mesmo? Você já descobriu que você foi feito para funcionar à base de Deus?
que você, vermezinho de Jacó, tem uma ambição que a galáxia na qual você mora não é capaz de satisfazer? Que sua sede é infinita e só uma fonte inexaurível para poder satisfazê-la. E em conexão a isso, você conhece o dom, você conhece certamente muitos dos dons de Deus. A pergunta é: você conhece o dom? Porque o que Deus tem de mais precioso a nos entregar não é tanto aquilo que chamamos de bênção temporal da vida. O que Ele tem de mais precioso a entregar a você e a mim é Ele próprio, na forma de batismo, vindo fazer morada no nosso coração e testificando com o nosso espírito que somos filhos dEle. Se conheceras o dom de Deus e aquele que te pede, você conhece aquele que tem batido a porta do seu coração e pedindo acesso à sua vida para entrar em sua casa, sentar-se à mesa, a fim de cear com você e você com Ele. Você conhece Jesus Cristo? Você conhece o cristianismo do fogo pentecostal? Certamente é bom conhecer o cristianismo da teologia sólida, mas você conhece o cristianismo experimental, que faz o coração ser tomado de alegria indizível e cheia de glória? Qual poço que você cavou? Qual sua dependência posta no lugar errado? Quais são os ídolos da sua vida? Deixe o Espírito Santo agora lhe dizer: filho, filha, quem beber da água deste poço voltará a ter sede. Seu comportamento se tornará compulsivo. Agora, quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede de novo. Vai deixar de ficar olhando para as condições do tempo. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Não vai mais depender de uma sexta-feira ou de um sábado festivos. Como diz Pascal, vai experimentar a liberdade de poder ficar dentro do seu quarto, em comunhão deliciosa com a luz. Vamos ficar de pé e orar? Eis-me aqui outra vez, neste sol de escaldar, volto ao poço pra água buscar. Minha vida é buscar, estou cansada de mim. Até quando não vejo o fim? Tantos amantes na vida, fugaz alegria, tão curto prazer. Quanto mais tenho, mais quero. Já me desespero, não sei o que fazer.
tá sozinho, cansado de andar. Até falou comigo, água me pediu. Acho estranho querer conversar. Não me tratou como os outros, me olhou como gente, chegou-me a dizer: se você soubesse quem sou, logo me pediria, e a água da vida eu daria a você. Daria a razão pra viver. Daria a razão pra viver. Daria a razão pra viver. Há, porém, tantas outras coisas que Cristo fez, que Ele falou, enquanto andou por este mundo que nem caberiam nestes pobres, curtos versos da canção. Que o santo e poderoso amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre nós e abundantemente derramado sobre todo o povo de Deus, para a glória do nome de Jesus. Amém. E crendo então, tenham vida eterna em seu nome, vida plena que Ele prometeu.